Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR, eu sou o Castanhari. E hoje, meus amigos, o papo é sério, mas do jeito que a gente gosta, com aquela dose cavalar de curiosidade e fascínio. A gente vai desbravar as inovações tecnológicas mais insanas que estão pipocando pelo mundo. Pensa comigo, e se você pudesse criar um universo interativo só com uma imagem? Ou se a tecnologia pudesse, literalmente, ler suas emoções para te ajudar a ficar bem? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que isso já é realidade, e está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes. Hoje trouxemos um compilado absurdo de tecnologia pura, inovação de cair o queixo e avanços que já estão impactando o nosso dia a dia. A gente vai desde a inteligência artificial do Google, que transforma qualquer ideia em um mundo virtual, passando por centros de tecnologia que estão redesenhando o futuro do trabalho, até próteses tridimensionais que estão dando uma nova vida para os nossos amigos de quatro patas. É um verdadeiro tour pelo futuro, mostrando como a criatividade humana, quando combinada com o poder da tecnologia, não tem limites. Então, ajeita a postura na cadeira, porque a viagem vai ser intensa. Preparem o café, a pipoca, porque vai ser papo firme, cheio de exemplos, questionamentos e analogias, daquele jeito que a gente gosta. Vamos conectar os pontos, entender o impacto de cada uma dessas novidades e, quem sabe, sair daqui com a cabeça explodindo de novas ideias. Bora mergulhar fundo nisso? Para começar com o pé na porta, vamos falar do Google Genie. E não é um gênio azul que sai de uma lâmpada, mas é quase isso. Pensa no poder de criar um mundo inteiro, jogável, interativo, a partir de uma única imagem ou de um simples texto. É exatamente isso que essa nova IA do Google DeepMind faz. Você desenha um rabisco, tira uma foto de uma paisagem ou até descreve uma cena maluca que sonhou, e o Genie transforma isso em um ambiente bidimensional que você pode explorar. É como se o Minecraft encontrasse um diretor de Hollywood com superpoderes. A tecnologia por trás disso é complexa. Ela aprendeu a lógica dos videogames analisando milhares de horas de gameplay na internet. Imagina as possibilidades disso. Na educação, um professor de história pode criar uma versão jogável do Egito Antigo para os alunos explorarem. No entretenimento, qualquer pessoa, sem saber nada de programação, pode se tornar um desenvolvedor de games, criando suas próprias aventuras. E na comunicação, você poderia enviar um cartão postal interativo de uma viagem, onde seu amigo pode literalmente andar pelo cenário que você descreveu. É uma democratização absurda da criação de conteúdo. Estamos falando de uma ferramenta que pode mudar fundamentalmente como a gente aprende, se diverte e se conecta. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Qual o limite disso? Se hoje criamos mundos bidimensionais a partir de uma imagem, amanhã estaremos gerando metaversos complexos em 3 dimensões com um comando de voz? Como isso vai impactar a indústria de games, que hoje depende de equipes gigantescas e anos de desenvolvimento? Estamos caminhando para um futuro onde a linha entre o criador e o consumidor fica cada vez mais tênue? A caixa de Pandora da criação virtual foi aberta, e a gente está aqui, com o ingresso na primeira fila, para ver o que vai sair de dentro. Agora, vamos sair do mundo virtual e pousar no mundo real, mais especificamente na Índia, onde a Infosys, uma gigante da tecnologia, acabou de inaugurar um centro que parece saído de um filme da Marvel. É um hub focado em 3 pilares que vão definir as próximas décadas: inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia espacial. Mas o mais legal não é nem o quê, e sim o como. Eles estão usando um conceito chamado Living Labs, ou laboratórios vivos. Esquece aquela imagem do cientista maluco trancado numa sala. A ideia aqui é criar um ecossistema pulsante. Pensa assim: é como se a universidade, o mercado de trabalho e o governo decidissem morar juntos no mesmo condomínio.
Os Living Labs são espaços onde estudantes, pesquisadores, empresas e startups colaboram em tempo real para resolver problemas concretos. Um estudante de engenharia pode trabalhar lado a lado com um especialista em segurança da NASA para desenvolver um novo sistema de proteção para satélites, por exemplo. É a teoria encontrando a prática na velocidade da luz, acelerando a inovação de um jeito que a gente nunca viu. Essa ponte direta entre a academia e a indústria é o segredo para transformar conhecimento em produtos e soluções reais. O impacto de uma iniciativa como essa é gigantesco. Regionalmente, ela coloca a Índia como um polo de desenvolvimento de ponta, atraindo talentos e investimentos do mundo todo. Mas, globalmente, ela nos dá um modelo de como podemos pensar o futuro do trabalho e da educação. Será que esse é o caminho para resolvermos a famosa falta de mão de obra qualificada? Criar mais desses ecossistemas onde as pessoas aprendem fazendo, resolvendo problemas que importam? É uma provocação e tanto. A Infosys não está só construindo um prédio, ela está construindo um mapa para o futuro da colaboração humana. E se o seu smartwatch ou seu celular pudesse te dizer exatamente como você está se sentindo? E mais, por quê? Parece um pouco invasivo, né? Mas uma startup chamada Humi AI está desenvolvendo uma tecnologia de biofeedback que promete fazer exatamente isso, mas com um objetivo nobre: melhorar nosso bem-estar emocional. A ideia é usar a câmera e o microfone dos nossos aparelhos para analisar microexpressões faciais, tom de voz, suspiros, risadas, todos aqueles sinais sutis que a gente emite sem perceber. Eles criaram uma IA que consegue identificar uma gama de emoções muito mais ampla do que o simples feliz ou triste. Pensa na aplicação prática disso. Você está tendo um dia estressante no trabalho. A tecnologia poderia perceber os sinais de tensão na sua voz durante uma chamada e, discretamente, sugerir que você faça uma pausa de 5 minutos para respirar fundo. Ou, durante uma conversa com um amigo, um aplicativo poderia te dar um toque sutil de que a outra pessoa pareceu confusa com algo que você disse, melhorando a comunicação. Não se trata de espionar nossas emoções, mas de nos dar uma ferramenta de autoconsciência. É como ter um espelho emocional que reflete de volta informações que a gente normalmente não percebe. O debate sobre privacidade aqui é fundamental, claro, mas o potencial para a saúde mental é inegável. Em um mundo onde a ansiedade e o burnout são cada vez mais comuns, ter uma tecnologia que nos ajuda a entender e a gerenciar nossas próprias emoções pode ser revolucionário. É a tecnologia saindo da tela do computador e entrando em uma esfera muito mais íntima e humana. A questão é: você estaria disposto a compartilhar seus dados emocionais em troca de mais autoconhecimento e bem-estar? O futuro da tecnologia de consumo talvez seja menos sobre produtividade e mais sobre inteligência emocional. Agora vamos para as profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega, mas a inovação brilha forte. Pesquisadores da Universidade de Illinois desenvolveram uma câmera 3D subaquática que é simplesmente genial. E a inspiração para essa tecnologia veio de um lugar inusitado: os olhos do camarão mantis. Esse crustáceo tem um dos sistemas de visão mais complexos da natureza, capaz de ver luz polarizada e perceber profundidade de uma maneira única. Os cientistas basicamente imitaram essa estrutura biológica para criar uma câmera que enxerga o mundo subaquático como nenhum outro dispositivo antes. Mas por que isso é tão importante? Porque debaixo d'água, as coisas ficam complicadas. A luz se espalha, as cores se perdem e a visibilidade é péssima. Câmeras normais sofrem para capturar imagens nítidas e com noção de profundidade. Essa nova câmera, inspirada no camarão, consegue filtrar todo esse ruído visual e criar mapas 3D super precisos do ambiente, mesmo em águas turvas. É um salto gigantesco para a robótica submarina. Um robô equipado com essa câmera
pode navegar por recifes de coral complexos sem esbarrar em nada, ou inspecionar a estrutura de uma plataforma de petróleo com uma precisão milimétrica. As aplicações são de explodir a cabeça. Pensa na exploração de naufrágios históricos, onde robôs poderiam mapear cada detalhe sem tocar em nada, ou no estudo da vida marinha em grandes profundidades, revelando ecossistemas que nunca vimos antes. Na área de manutenção industrial, na arqueologia, na biologia, essa câmera abre um novo universo de possibilidades. É um exemplo perfeito de biomimética, quando a gente olha para as soluções geniais que a natureza levou milhões de anos para desenvolver e as aplica para resolver nossos próprios desafios. Às vezes, a tecnologia mais avançada do futuro está escondida nos olhos de um camarão. Saindo do fundo do mar e voltando para a terra firme, vamos falar de dinheiro. Muito dinheiro. A Apple anunciou que vai acelerar seu compromisso de investir 430 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos nos próximos 5 anos. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. Mas o que isso significa na prática? Bom, não é só sobre construir prédios bonitos na Califórnia. Esse tipo de investimento funciona como uma onda de choque que reverbera por toda a cadeia produtiva da tecnologia. É o famoso efeito dominó em escala macroeconômica. Quando uma empresa do tamanho da Apple decide investir pesado, ela não está só criando empregos diretos nos seus próprios escritórios e fábricas. Ela está demandando mais componentes de fornecedores, que, por sua vez, precisam contratar mais gente e comprar mais matéria-prima. Ela está financiando pesquisas em universidades, impulsionando a construção civil para erguer novos campi e gerando uma demanda gigantesca por serviços, desde logística até alimentação. Cada dólar investido diretamente pela Apple se multiplica várias vezes ao longo dessa teia econômica. É um motor potente para a inovação e para a geração de empregos em todo o país. Para nós, que somos apaixonados por hardware e tecnologia, a notícia é animadora. Esse investimento massivo significa mais pesquisa e desenvolvimento em áreas como semicondutores de próxima geração, tecnologia 5G e inteligência artificial. Isso acelera o ciclo de inovação. Os avanços que talvez levassem uma década para chegar ao mercado podem acabar no nosso bolso, na forma de um novo iPhone ou Mac, muito mais rápido. É a prova de que, no mundo da tecnologia, grandes saltos muitas vezes exigem grandes apostas financeiras. O dinheiro não é tudo, mas ele certamente ajuda a girar as engrenagens do progresso. Agora, uma pergunta. Quando você pensa em países exportadores de tecnologia, quais nomes vêm à sua cabeça? Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, certo? Mas e se eu te dissesse que a Turquia entrou nesse clube e com os 2 pés na porta? O país atingiu a marca impressionante de 52 bilhões de dólares em exportações de tecnologia. É um número que não só chama a atenção, mas que nos força a recalibrar nosso mapa mental do cenário tecnológico global. A Turquia está mostrando que a inovação não tem um CEP fixo. O mais interessante é entender como eles chegaram lá. Não foi da noite para o dia. Foi uma combinação de fatores e investimentos pesados do governo em educação e infraestrutura, um ecossistema de startups vibrante em cidades como Istambul, e um foco estratégico em setores de alto valor agregado, como defesa, aeroespacial e software. Eles entenderam que não bastava ser um consumidor de tecnologia, era preciso se tornar um criador. E eles estão colhendo os frutos disso, posicionando-se como um player relevante que faz a ponte entre a Europa e a Ásia. Essa história da Turquia serve como uma inspiração e uma provocação para a gente aqui no Brasil. O que impede o nosso país de trilhar um caminho semelhante? Temos criatividade de sobra, talentos incríveis e um mercado interno gigante. O que falta para conectarmos essas pontas e transformarmos nosso potencial
em uma potência exportadora de tecnologia? O exemplo turco mostra que é possível. É uma questão de visão estratégica, investimento contínuo e, acima de tudo, acreditar na nossa própria capacidade de inovar. Fica aí a reflexão. Prepare o coração, porque agora a gente vai falar de uma aplicação da tecnologia que é simplesmente emocionante. No Peru, uma iniciativa está usando a impressão 3D para dar uma nova chance a cães que perderam a mobilidade por acidentes ou problemas de saúde. A gente sabe o quanto um cachorro é importante na vida de uma família, e vê-lo sofrer por não conseguir mais correr ou brincar é de partir o coração. O que essa galera está fazendo é usar a tecnologia para criar próteses e cadeiras de rodas customizadas, perfeitamente adaptadas para cada animal. O processo é uma mistura de alta tecnologia com muito carinho. Primeiro, eles escaneiam o corpo do cãozinho para tirar as medidas exatas. Depois, usam um software de modelagem 3D para projetar uma prótese que seja leve, resistente e confortável. E aí, a impressora 3D entra em ação, construindo a peça camada por camada. O resultado é muito mais do que um pedaço de plástico. É a chance de um cachorro voltar a ser cachorro, correr atrás da bolinha, passear no parque, interagir com sua família sem dor e sem limitações. É a tecnologia servindo ao seu propósito mais nobre. Essa história nos lembra de uma verdade fundamental. A inovação não é só sobre criar o próximo smartphone ou o algoritmo mais rápido. É sobre resolver problemas reais e melhorar vidas, sejam elas humanas ou não. É sobre usar a nossa inteligência para gerar mais empatia, mais cuidado, mais alegria. Iniciativas como essa no Peru mostram o lado mais humano e social da tecnologia e nos inspiram a olhar ao nosso redor e pensar: onde mais a impressão 3D, a IA ou a robótica podem fazer a diferença? Às vezes, o maior avanço tecnológico é aquele que consegue devolver um rabo abanando de felicidade. Depois de toda essa viagem por inovações incríveis, a gente precisa aterrissar com uma reflexão importante. Um relatório recente da Multiverse, uma empresa focada em educação corporativa, deu um alerta que parece contraintuitivo. No meio de toda essa revolução da inteligência artificial, a habilidade mais importante do futuro é a habilidade humana: comunicação, pensamento crítico, liderança, inteligência emocional, criatividade. Coisas que, por enquanto, os robôs não conseguem replicar com a mesma profundidade que a gente. Pensa numa orquestra. A IA pode ser o melhor violino do mundo, afinado, preciso, capaz de tocar as notas mais difíceis. Mas quem decide qual música tocar? Quem interpreta a emoção da partitura? Quem coordena todos os instrumentos para criar uma sinfonia harmoniosa? Esse é o papel do maestro, o papel do ser humano. O relatório argumenta que as empresas que mais vão prosperar não são as que simplesmente adotam mais IA, mas as que investem em treinar seus funcionários para trabalhar com a IA, usando essas ferramentas para ampliar suas capacidades humanas. No fim das contas, a mensagem é clara. A tecnologia é uma ferramenta, não um substituto. De nada adianta ter o carro mais rápido do mundo se você não sabe dirigir ou não tem ideia de para onde quer ir. Por isso, enquanto a gente se maravilha com o Google Genie, com os Living Labs e com as câmeras biônicas, não podemos nos esquecer de investir na nossa própria programação. Aprender, a se comunicar melhor, a resolver problemas complexos de forma criativa. A verdadeira revolução não vai ser homem versus máquina, mas sim homem com máquina. E para essa dupla dar certo, o lado humano precisa estar mais afiado do que nunca. Ufa! Que jornada, hein? Passamos por mundos virtuais, laboratórios do futuro, emoções decodificadas, oceanos profundos e até demos uma nova chance para os nossos amigos peludos. A tecnologia está se movendo numa velocidade alucinante.
E cada uma dessas histórias é uma peça no quebra-cabeça gigante que é o nosso futuro. Espero que vocês tenham se divertido e, principalmente, que tenham saído daqui com a cabeça fervilhando de perguntas e ideias, porque esse é o grande objetivo. A tecnologia é fascinante, mas o debate sobre ela é ainda mais. E aí, curtiu esse mergulho profundo nas novidades tech mais frescas do dia? Então, deita no sofá, vai preparar aquele café reforçado que o vídeo pede, porque com esse roteiro, você garante um papo divertido, informativo e cheio de estilo. Do jeito que o Castanhari faria. Entender para onde o mundo está indo não é só para especialistas, é para todos nós que vivemos nele. E fazer isso de um jeito leve e curioso é a melhor parte da viagem. Então, antes que a próxima grande inovação apareça e deixe tudo isso aqui obsoleto, faz o básico, mas esperto. Se inscreve no canal, dá aquele like esperto, compartilha com a galera que curte tecnologia e ativa o sininho para não perder as próximas. Deixa aí nos comentários qual dessas tecnologias te deixou mais de queixo caído. Eu sou o Castanhari e a gente se vê no próximo Hardware Tech BR. Valeu!